Por isso que o Barroso tá triste, gente. Não é brincadeira. Sério? O cara perdeu um escritório na Brickell. Agora não tem mais retorno, não tem mais volta. Essa decisão de Estado, ela não tem retorno. A não ser que, e aí sim muda tudo, o Barroso comece a cooperar com o governo americano. Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade. E no vídeo de hoje você vai ver que a Lei Magnitsky, sanções, tarifaço e também cancelamento de vistos, tudo isso pode acontecer com autoridades autoritárias aqui no Brasil. Algumas coisas já aconteceram, mas tem muito mais coisas por vir. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí. O presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele tem um apartamento ali em Key Biscayne, que é ali na região da Flórida, uma região de ricos e milionários, né? Essa região onde ele está, não é Miami Beach. E esse apartamento custou, né, 22 milhões de reais. E o que a gente está mostrando hoje é que esse apartamento foi comprado à vista pelo ministro, não foi um apartamento financiado. O ministro já estava no Supremo Tribunal Federal quando o contrato desse apartamento foi fechado. O que o ministro disse pra gente é que ele comprou o imóvel na planta antes dele assumir a vaga ali no Supremo Tribunal Federal. Mas o cartório ali dos Estados Unidos mostra que, na verdade, a transação só foi formalizada mesmo, Neila, quando ele já estava no Supremo Tribunal Federal. O condomínio desse apartamento é bem salgado, viu, Neila? 15 mil reais por mês. Uau. É o condomínio que o ministro precisa despender para pagar esse imóvel. A gente está vendo aí imagens, né, desse local. Quem morava nesse imóvel era o filho do ministro, que trabalhava, né, no BTG, lá, para o BTG lá dos Estados Unidos, e que decidiu voltar para o Brasil, não retornar mais ao solo americano, justamente por conta dessas ameaças que o Donald Trump tem feito de atingir não só os ministros, como seus familiares. Então o filho do ministro voltou para o Brasil, não sei o que eles vão fazer agora com esse apartamento, mas o fato é, se o ministro Barroso for alvo mesmo da Magnitsky, como se ameaça, esse imóvel e qualquer operação financeira que ele tiver nos Estados Unidos vai ficar congelado por conta da força da lei. Até agora a lei não alcançou o presidente do Supremo, Neila. O que? Falei. Não. O quê? Porque nós temos, né, uma outra fonte, um outro lugar, e eu queria... Bom, Cuidado, hein, mano. não, eu queria mandar um abraço para todo mundo que está no consulado do Brasil em Nova York, abrigado no consulado do Brasil em Nova York, Bernardo e Luna, um grande abraço para vocês. Nós recebemos a informação, a pessoa que nos passou a informação... Mas a Luna também tá lá? Os dois estavam entrando com pedido de cidadania americana. Cidadania americana. Eleito. O Bernardo, os dois são filhos do Luiz Roberto Barroso. O Bernardo trabalha numa instituição financeira aqui dos Estados Unidos. A direção dessa instituição financeira, sabendo que ele está nessa situação complicada e tal, deu a ele férias, o colocou de férias. e ele e a irmã foram para Nova York. Estão lá no consulado do Brasil em Nova York, aguardando, né, uma decisão aí, sem saber muito bem o que fazer. Por isso que o Luiz Roberto Barroso, acho que entre todos os sancionados, foi o que acusou mais o golpe, né? Não nenhum outro, porque deve ser muito ruim para um pai perceber que ele atrapalhou um projeto de vida dos filhos, né? Quanto a isso, não há a menor dúvida. Então, a informação é essa, de alguém próximo, né, do Bernardo, de que o Bernardo e a Luna, os filhos do Luiz Roberto Barroso, estão em Nova York, no consulado do Brasil. Os dois estariam com um pedido de cidadania americana, né, entrando com esse pedido de cidadania americana. E agora, né? A informação que nós recebemos ontem aqui é de que o filho do Barroso está desesperado aqui nos Estados Unidos. Olha a mensagem da embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Olha a mensagem. Tá aqui, ó.
Se você está nos Estados Unidos ilegalmente, ou seja, se você perdeu o visto, faça como o ET. É hora de ligar para casa. Use o aplicativo do CBP Home e vá embora agora, com apoio e dignidade. Você receberá assistência para a viagem e uma ajuda de custo para retornar ao seu país de origem. Até o ET sabia a hora de voltar para casa. Tá ouvindo, filho do Barroso? Você tá ouvindo, filho do Barroso? Até o ET sabia a hora de voltar para casa. Isso aqui é publicação do perfil oficial da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Isso aqui não é nem mais recado. É que o Barroso gostava de piada, então acho que a embaixada está seguindo o ritmo do Barroso. Barroso, o seu filho está nos Estados Unidos. Você e ele perderam o visto. Faça como o ET. Volta para casa. Volta para casa. Tá aí o aviso da embaixada. Agora é a hora. A gente não pode dizer a fonte, mas a gente teve informações de que o filho do Barroso está aqui nos Estados Unidos trabalhando numa instituição financeira e desapareceu nos últimos dias. Ninguém sabe dele no trabalho e a informação nos foi passada por uma fonte interna segura dessa instituição financeira. Cadê o menino? Tá fazendo igual o ET. Tem que fazer igual o ET. Volta pra casa, né? Pois é. Tem que ir Bem, porque aqui a coisa é muito séria, tá? Quem tá ilegal nos Estados Unidos, se for deportado, é deportado algemado. Então, esse programa que o Trump criou é para que a pessoa volte, né, sem ser algemada. Ela recebe, acho que $1.000, né, como uma ajuda, algo em torno disso, né, e você volta normal, num voo normal. Agora, se deixar para ser deportado, aí você vai voltar algemado. Luiz Fux, presidindo a sessão da STF, vira para o Alexandre de Moraes. Corinthians tá mal, hein? Aí o Alexandre vira, não sei, não tenho visto. Não tenho visto. E o que será que o Barroso tem a dizer sobre a questão do visto, hein? Vamos ver. Sempre teremos Paris. Vamos ver? Vamos ver aí, produção. Acabei de botar aí, ó. Vamos ver o que o Barroso tem a dizer. Lembrando que ele ficou preso no elevador. Foi um elevador. evento que teve hoje na OAB. Perguntaram lá. Abaixa um pouquinho aí. Quando ele tava indo pra esse evento, é bom lembrar que ele ficou preso no elevador. Hein? Ah, é? Tá no G1. Já tá. Ficou preso no elevador, baixa mais um minutos, foi aí, salvo produção. pelo Corpo de Bombeiros. Aí tá assim, a Polícia Federal não permitiu tirar fotos no momento. Aí assim, saiu sorrindo. Tô falando sério. Ali, ó. Barroso, o que você tem a dizer? Abre aspas. Trato esse assunto com muita importância, mas não é hoje que vamos comentar. Fecha aspas. Tá rolando essa história aqui. Um ministro do STF disse, quando questionaram sobre a proibição de ir para os Estados Unidos, que sempre teremos Paris. Me parece a cara do Barroso isso. Né? Me parece a cara do Barroso. Mas isso. Eu pensei no Dino, tá? No Dino? Dino. Eu acho mais Barroso isso. Cara. Porque eu acho que o Barroso está bem triste. O Barroso me parece mais isso daí, ó. Foi o que eles registraram hoje. É importante, mas eu prefiro não comentar. Sem dar muitos detalhes, professores da UERJ estão falando que ele estava bem triste. O pessoal estava lá manifestando solidariedade dele e tudo. Não, tudo indica que ele está bem arrasado. Ele não esperava. Tem um professor da UERJ excelente. É por isso, então. Ele não esperava. Mas tá diferente. Eu sou muito fã dele. Pois é, então. Mas realmente, até que a resposta era boa, né? Porque é uma referência ao filme Casablanca, né? Uhum. Mas foi isso, eles fizeram isso. Eu quero ver quando vier a OTAN, quando vierem as sanções da OTAN, aí que eu quero ver eles continuarem falando isso aí. Não, aí o Roberto Sidclay, que está sempre com a gente, sempre vejo mensagem dele no chat. Doutora Ludmilla disse que eles podem ter o visto de volta quando o Trump sair. Sim, podem. Mas tem um J.D. Vance no aquecimento. Não. Eu discordo da Lud nesse ponto. De Estado, não. Eu discordo da Lud nesse ponto. Explica assim. Poder, ou seja, possibilidade. Tá certo, poder pode. Você tem. O Satier, existe a possibilidade do Satier que agora, nesse exato momento, receber cidadania americana. Se existisse algum membro do governo dos Estados Unidos aqui e falasse que nós estamos em tempos de guerra, alguma coisa assim, você bota a mão na Bíblia e ele recebe cidadania. Isso é só probabilidade. Só que, eu já expliquei isso e vou explicar novamente. Qual é a grande diferença dos Estados Unidos para um país como o Brasil, por exemplo? Nos Estados Unidos, você tem tanto peso e contrapeso, ou seja, tanto check and balances,
que funciona não só para um partido cobrar o outro, mas quando, por exemplo, há a necessidade de você cobrar, um órgão cobra o outro, dentro do mesmo governo, dentro da mesma administração. Aqui nos Estados Unidos, você que não mora nos Estados Unidos, quando você pede visto, para qual órgão você está pedindo o visto americano? Para a Secretaria de Estado do governo dos Estados Unidos, que é nos consulados. Quando você viaja e vem para os Estados Unidos, qual é o órgão responsável pela sua entrada? Já não é mais a Secretaria de Estado, é a Homeland Security. Então, o Border Patrol, o pessoal, quando carimba o teu visto, quando você está chegando aqui, tá bom, você pode entrar, é o Homeland Security. Se as pessoas pararem para pensar, elas vão entender. Faz sentido, depois de eu ter o meu visto aprovado, eu ainda ter de provar alguma coisa quando eu entro? Faz, porque são dois órgãos distintos. E um vigia o outro. O Homeland Security vigia o Secretary of State. Alan, por que isso? Bem, é muito simples. Porque se alguém facilitar o visto de uma pessoa por meio da Secretaria de Estado, a Homeland Security vai chegar e falar assim, te peguei. Não tem como você enganar os dois. Uhum. Tem, né? Mas é muito mais difícil. Muito mais difícil. Mas é uma exceção. Então eu afirmo peremptoriamente. Não tem como você enganar os dois. A não ser casos excepcionais. Então, esse check and balance, esse peso e contrapeso que existe nos Estados Unidos, não é só em questões migratórias. Isso existe em tudo quanto é lugar aqui. Eu ficaria horas aqui só dando exemplos do tanto de check and balances, de peso e contrapeso que existe nos Estados Unidos. Dito isso, a decisão do Rubio, ela não é uma decisão do republicano Rubio, que está com um presidente republicano no poder, que tomou uma decisão lá qualquer e agora nós vamos tirar os vistos desses ministros. Não. É uma decisão de Estado. Precisa estar fundamentado na lei, precisa ter artigo que fundamente aquilo que não for lei, mas aquilo que for norma. Por que mesmo um democrata trabalhando ali um democrata ou um republicano trabalhando, por exemplo, no USCIS, né, que é o órgão que emite os vistos para as pessoas aqui nos Estados Unidos, por que o cara, mesmo sendo de um partido, e isso tem que ser público, né? Não sei se vocês sabem, né? Qualquer pessoa que tem cargo público aqui que esteja afiliada a um partido, isso tem que ser dito publicamente. E no Brasil, em tese, era assim, né? Em tese, qualquer pessoa que trabalha em um órgão público, você tinha que cruzar os dados. Ninguém dava de primeira mão. Mas se você cruzasse os dados, você saberia. Olha, fulano de tal, trabalha no órgão X, é do partido Y. Aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa. Você vai ser julgado. Você sabe se aquele juiz, ou aquele procurador, aquele promotor, você sabe se ele é do Partido Democrata ou do Republicano. Porque isso tem que estar lá no currículo dele. No site está lá, Partido Republicano. Mesmo uma pessoa dentro de um partido, X ou Y aqui nos Estados Unidos, ela é obrigada a seguir o preto no branco. Está na lei? Está na norma? Então, está aqui concedido. Então não tem essa de que vai reverter o que aconteceu com o Barroso. Não, por isso que o Barroso tá triste, gente. Não é brincadeira. Sério? O cara perdeu um escritório na Brickell, meu irmão. Aliás, um escritório na Brickell. Que é uma parada caríssima, né? Não, a Brickell, aqui, deixa eu abrir a câmera para... O Max também botou, eu acho que é importante a gente falar, desculpa, rapidamente. Não, é bem rapidinho. Porque falar, não, a filha do Barroso, ela mora nos Estados Unidos, aí depois o UOL foi lá, não, ela não mora mais nos Estados Unidos, ela estudou nos Estados Unidos, já está no Brasil, e ela trabalha no escritório do pai. Essa foi a pior de todos. Olha isso. E aí o Max colocou no nosso grupo uma discussão antiga entre o ministro Barroso, ele descascando para cima do Gilmar Mendes, e o Gilmar Mendes dizendo a ele, feche o seu escritório de advocacia, ministro. Acho que a gente podia mostrar aqui. Feche o seu escritório. E é estranho o UOL colocar lá, não, a filha dele trabalha no escritório do pai. Nenhum juiz de qualquer instância pode ter escritório de advocacia. Meu Deus. Cara, você não acho que vale a pena colocar o vídeo. Se a turma da produção puder localizar, tá aí. Vamos lá.
ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa, uma vergonha, um constrangimento. É muito feio isso. Isso é um Supremo Tribunal Federal. Presidente, eu estou com a palavra. Eu estou com a palavra e continuo. Presidente, por favor. Estou com a palavra e continuo. Para o voto. Não, estou com a palavra e continuo, Está presidente. suspenso ou não está? Não, eu continuo com a palavra, presidente. Eu continuo com a palavra. Continuo com a palavra. Presidente, eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche o seu escritório de advocacia. Dispensa a sessão, dispensa a sessão. Bons tempos, né? Pô, era gostoso assistir. Né? Fecha o seu escritório, meu irmão. Aqui, ela Eu gostava trabalha no dessa época escritório BM, Barroso, Fonteles, Barcelos. Eles corrigiram o UOL. Eu fiz o print em algum lugar. Eles fizeram uma correção. Eles fizeram uma correção. Porque Repercutiu botaram lá, muito negativo. trabalha no escritório do pai. Originalmente saiu assim. Agora vi botaram o o nome. original. Botaram o quê depois? Agora botaram o nome do escritório. Barroso, Fonteles e É, a Barcelos. mesma coisa. Eles têm duas empresas aqui, né? Uma tá no nome da Luna e a outra tá no nome Do filho. do filho. Antes estava no nome da esposa do Barroso, aí ela agora, né, faleceu, Deus a tenha. E aí ele colocou é esse aqui, ó. Deixa eu ver o nome aqui, como é que é? Eu tenho os documentos originais aqui. Florida Department of State, Divisions of Corporations, Electronic Filing, Cover Sheet. Aqui, esse aqui é o Telub, Florida LLC, é o que está no nome do filho do Barroso, e aqui está no nome da filha, eu esqueci o nome aqui, daqui a pouco eu pego. Mas ele perdeu essas empresas, cara. Seríssimo. Ele perdeu duas empresas. Tá lá ainda o nome e tal, mas já era. Ele não pode mais entrar nos Estados Unidos. Como é que ele vai resolver o problema do banco? O KBR, o recurso do banco. Tudo. Não, e a gente Escritório espera que na venham Vídeo. as sanções econômicas também, né? A gente E espera, nego tá achando que... sinceramente. Por isso que a gente tava falando aqui... Pós-flamejante é grande. Quantas vezes a gente falou isso aí. aqui brincando, rindo, Isso aí. a gente falou assim, olha, quando vier esse pessoal vai começar a sentir o que realmente está acontecendo. Todo mundo zombava do Eduardo. Total. Quando o Olavo falou em Lei Magnitsky em 2020, ninguém acreditou. Ninguém. Eu me lembro que, inclusive, eu não vou citar nome, pessoas extremamente boas e que hoje estão lutando pela Lei Magnitsky falavam assim, não, isso aí é utopia, você tem que parar com essas coisas. O Olavo é muito bom, mas de vez em quando ele fala uns negócios que não tem como cumprir. Tell me more about it. Tell me more. Sabe, dá vontade de falar isso, mas eu não vou. A pessoa tá fazendo um bom trabalho. Tell Mas me more, tell me more. eu gosto, essa eu essa adoro esse filme. Essa até meu filho sabe. Eu adoro esse filme. Freeze. Agora não tem mais retorno, não tem mais volta. Essa decisão de Estado dos Estados Unidos, né, essa government policy, ela não tem retorno. A não ser que, e aí sim muda tudo, a não ser que o Barroso comece a cooperar com o governo americano nos problemas que realmente mostram que ele não pode mais ter visto. Porque o problema não é só a questão do Bolsonaro, como muita gente está apontando. O Trump colocou isso aí porque ele quer ter relações com o Brasil. Mas por que o Trump quer o Bolsonaro como presidente? Porque o Trump quer atacar o Irã, o Trump quer parar o Irã, o Trump quer parar o terrorismo na América Latina, que está sendo enviado para cá. Quer diminuir as relações com a China. Exato. Há uma obviedade muito mais séria. E quer botar o Putin no lugar dele também. Sim. Exato. O interesse geopolítico é muito mais É sério. muito mais, muito mais amplo. Tá falando do mundo, pô. Nenhum jornal, eu fiquei acompanhando aquele martírio, né? Fiquei acompanhando G1, Martírio. Globo Eu News, faço isso todo dia, 4 horas. Começa às 6 da manhã, só paro 9 e meia, 10 Estadão, horas. Folha. Cara, ninguém tá levando esse negócio a sério. Depois do cancelamento de visto, aí o tom mudou. O tom da CNN mudou Totalmente. drasticamente. Eles estavam chamando o Bolsonaro de Bozo há uma semana atrás, pô. E aí agora, inclusive, tem um movimento do Lindenberg Farias na internet, desculpa te cortar, Não, do aqui PT. é conversa, mente A boa. conversa, É, a gente isso espera aí. deixa aqui, infelizmente. É isso aí. O Vai se Lindenberg atropelando Farias, do PT, foi pra internet fazer mobilização contra a CNN. Tá rolando uma hashtag da esquerda contra a CNN que abriu espaço pro Eduardo Bolsonaro. Porque a abertura de espaço pro Eduardo Bolsonaro agora na CNN foi institucional, praticamente. Sim. Eles não estão entrevistando mais o fritador de hambúrguer. É isso aí. Eles não estão entrevistando mais o filho do presidente Bolsonaro. Então, foi um negócio muito sério. Deu voz, realmente, em cadeia nacional, em rede nacional, e isso tornou-se o assunto ainda mais repercutido no Brasil contra o PT. Então, eles estão fazendo agora uma mobilização contra a CNN por dar voz. Mas peraí, não era irrelevante? O cara não era fritador de hambúrguer? Não fizeram uma conversa na casa do ministro Alexandre de Moraes zombando de quem perderia o visto primeiro? O Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o poder legislativo, o judiciário, o executivo,
estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade, e tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os três poderes, o poder legislativo, o judiciário e o executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso. Porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade, já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder, do poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então, essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né, de corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né, ou seja, pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF, aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, tem o pessoal lá da Câmara, são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.